ela é muito tem muitos cálculos nela. Acho que é só uma questão de observação. Nós temos Hum, uma figura aqui de uma função e ele pergunta alguma coisa. Com base na informação disponibilizada, que é basicamente o gráfico, complete as seguintes afirmações. A representação gráfica sugere que, bem, primeira afirmação, o limite de x tendendo a 4 pela esquerda desta função é igual a menos infinito. Então vamos lá. Por que que eu falei pela esquerda, né? Não sei se tu sabes, mas esse sinal aqui, o sinal de menos aqui em cima, ele indica que nós estaremos fazendo a tendência pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o limite, ele não se interessa pelo valor no ponto, mas sim pela tendência. Por exemplo, quando eu olho para essa função, eu sei que aqui apesar de estar mal escrito, provavelmente aqui é o 4, né? Aqui é 4 em x. Sim, é o 4 em x, mas ele sim. desenhou mal. Quanto mais eu me aproximo do 4 em x pela direita, mais eu tenho uma resposta específica. Tá vendo? Mais eu tô me Sim. aproximando do zero, ok? Isso talvez não fique tão evidente com essa curva, já que ela é cheia das coisas, dos problemas, né? Mas vamos pensar uma outra curva aqui. Vamos pensar essa curvinha. E vamos dizer que aqui é 2 e aqui em cima é 3, ok? Ok. Então, o problema nos pediria o seguinte, por exemplo, qual que é o limite de x tendendo a 2 dessa função? Qual é, né? Eu não estou interessado no que está óbvio para nós aqui. Eu não estou interessado no fato que quando o x é exatamente igual a 2, o y é exatamente igual a 3. Isso não importa nem um pouco quando eu estou falando de limite. Isso não importa quando eu estou falando de limite, tá bom? O que importa é eu entender a tendência. Pela esquerda, perceba, quanto mais eu me aproximo de 2, né? Tá vendo aqui, ó? Sim. 1,5, 1,9. Mas eu tô me aproximando de 3, sei lá, 2, 2,5, né? Então eu tô vendo essa tendência acontecer aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá acontecendo a mesma coisa. Então, 2,1, 2,5, 3, também tá acontecendo essa tendência, né? Os valores estão se aproximando do 3 em Y, tá bom? Então é isso que importa quando eu tô fazendo limite. Em especial, o limite só vai existir quando, pela esquerda e pela direita, eu tendo ao mesmo valor. Aqui, então, o limite nesse ponto existe. Eu posso dizer, ele existe. Ele existe e é isso que eu acabei de falar. Pela esquerda e pela direita, tender, ir ao encontro do mesmo valor. Tá bom? É o que eu te mostrei graficamente. Agora, vamos olhar para essa figura. Pela esquerda, tudo bem, né? Pela esquerda, ele está indo aqui para o 4. Mas pela direita, não. Porque pela direita, olha só o que está acontecendo. Ele está indo para baixo, né? Percebeu? Sim. Muito bem. Sim. Então, O realmente, negativo. quando eu me aproximo do 4 negativo, né? Limite para 4 negativo. Desculpa, eu falei besteira. O limite para 4 pela esquerda, 4 pela esquerda, eu estou indo para menos infinito. Tá bom? Então, essa resposta aqui, a princípio, tá verdadeira. Agora é o seguinte, eu preciso urgentemente ir no banheiro. Eu já volto, tá? Só um segundinho. Tá.
Me desculpe, tava com um problema sério aqui. Agora, me diz uma coisa, entendeste isso que eu estava a comentar aqui? Entendeu por que que a resposta é menos infinito? A tendência pela esquerda aqui da nossa função, ao se aproximar do 4, é ir para baixo, tá vendo? Sim, é negativa. E negativa. Sim. Então, Dá para infinito, né? menos infinito. Sim. Pronto. Vamos para E B. também não tem nada acima do eixo de x. Bem, Se tem uma tivesse, parte, seria mas isso não diferente, importa, não? né? É, isso não importa. O que Sim. importa neste momento é observar a tendência para 4 à esquerda, né? 4 à esquerda ele está indo para infinito, 4 à direita ele está indo para zero, né? É o que nós Sim. estamos a ver aqui, tá bom? Então, Tá bem. vamos ver a B agora. Bem, a gente já sabe que essa aqui é a resposta certa, mas vamos avaliar as outras para confirmar que elas estão erradas. Ele está a perguntar aqui, f é contínua em x igual a 4. Bem, por que que essa afirmação é falsa, né? Como é que a gente sabe que ela é falsa? Por que que ela é falsa? Porque, olha só, para que uma função seja contínua, ela precisa de 3 regras. Então, eu vou escrever um pouco sobre essas coisas, tá bom? Vou dizer que a A tá certa, e só para deixar registrado e depois eu enviar, né? É verdadeiro, pois observamos com as setinhas que a esquerda do x igual a 4, a função está indo para baixo, numa assíntota. A gente chama aquele comportamento de assíntota. B. Agora o negócio é o seguinte na B. Por que que a B é falsa? Para que uma função seja contínua, que é o que ele fala na B, precisa seguir 3 regras. Você sabe quais são essas regras? Não. Tem ideia de quais são? Lembra que eu não te vejo durante a aula, tá? Se você tá mexendo a cabeça em negação, eu não vou ver, tá bom? Por isso eu respondi. Então tá bom. Às vezes eu não escuto também, eu tô meio surdo. Velho é complicado. Bem, a primeira é o seguinte: a função deve existir no ponto. O que que seria existir no ponto? Ela ter uma resposta específica nesse ponto, que é o que a gente observa aqui, ó. Tanto é que o ponto está preenchido.
significa que quando o x é igual a 4, a resposta é zero. Isso tá tudo certo. Ah, muito bem. Segunda regra. A função deve ter limite nesse ponto. Eu já expliquei o que é ter limite no ponto. Ter limite no ponto é pela esquerda e pela direita tender ao mesmo valor. Esse desenho muito feio que eu fiz aqui é um exemplo de função que tem limite nesse ponto aqui. Porque Sim, pela esquerda e pela direita, quando o x se aproxima do 2, o y se aproxima do 3. Perfeito. Agora aqui não, né? Nós estamos mostrando que pela esquerda está indo para menos infinito e pela direita está indo para o zero. Então, não vale. Não passou nessa regra. Por isso que essa afirmação é falsa, entendeu? E tem que ter mais uma regra ainda. O valor da função no ponto e do limite devem ser iguais. Ou seja, o valor que dá nessas duas regras aqui tem que ser o mesmo. Beleza? ok. Então, vamos dizer, agora eu vou escrever o motivo. Logo, como pela esquerda está indo para menos infinito e pela direita está indo para zero, pela esquerda do 2, né? Vamos dizer assim. Do 2. A função não é contínua. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. O contradomínio de f é reais. E aí? O que é o contradomínio? Já ouviu falar? Acho que já ouvi falar, mas também eu tenho um bocadinho de dificuldade em encontrar o domínio de uma função. Porque eu, às vezes não percebo, porque tu tens que usar intervalos. Eu às vezes não percebo bem quando é que o intervalo tem que Ah, ser sim. aberto ou fechado. Tenho noção de que quando é infinito tem que ser sempre aberto. Isso eu tenho sempre noção. Mas agora o resto me confunde um pouco se o contradomínio é fechado ou aberto. Mas Bem, eu acho que é porque aqui no eixo de y vai para -6, né? Como é infinito, aí já sei que é menos infinito. E no eixo de x, ele para no zero. Acho exatamente. Então, que é esse. como o contradomínio são os valores que você pode receber de y, né, isso é contradomínio. São os valores que você vai receber de y. Valores que a sua função pode assumir em y. Isso é, isso é contradomínio. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você olha para essa função, você percebe claramente que ela não tem o R todo. Ela não assume todos os valores possíveis, porque ela não vai aqui para cima, certo? Você falou bem, Sim, ela é limitada, né? Ela só vai até o 4 ou zero, sei lá. Aqui deve ser o zero, que tá muito mal escrito isso. É como você falou, é verdade, você falou bem aquela hora. Não tem nada aqui para cima do eixo X, é verdade. Eu tava pensando que isso aqui era o eixo X. Não tem nada para cima do eixo X. Então, como ela não pode ter os valores positivos, então aquela afirmação é falsa. Muito bem. Vamos escrever então. Ah, contra domínio são os valores que a função pode assumir em y. Como a nossa função não tem valores positivos de resposta, o domínio não é todos os reais. Pronto. Muito bem. Nossa, escrevi tudo feio aqui. Ah, depois tu arruma. D. A reta x igual a -6 é uma assíntota ao gráfico de f. X igual a -6 é uma assíntota? E aí, o que que você não, acha? Aqui está a reta. porque x é o valor de x é igual a 4 e -6 é o valor de y. Então, Não, na não é uma verdade, assíntota. o -6 é o valor de y, certo? Maravilha. E aqui. Não, você está certo, é. Você está completamente certo. Reta x igual a -6 não tem nada aqui. O que nós temos é a y igual a -6, né? Sim. Muito bem.
Então, por isso que é falsa. Muito bem. Por isso que é farsa. Vamos escrever isso ali, só para deixar registrado. Falsa, pois a reta que temos é y igual a menos 6. Muito bem. E de toda forma, a y igual a menos 6, ela é assíntota para um lado só, né? Dependendo do professor, ele não aceita ela como uma assíntota mesmo. Então, deixa eu ver a próxima aqui. No ponto de abscissa x igual a 6, abscissa x igual a 6. Tem mais uma pergunta com essa questão aqui. O que que acontece na abscissa x igual a 6? Está perguntando sobre as derivadas. As derivadas, elas trazem características geométricas da tua função. Por exemplo, uma derivada positiva significa que a função é crescente no ponto. Uma primeira derivada positiva, né? Significa que a função é crescente no ponto. E uma primeira derivada negativa significa que ela é decrescente. A derivada igual a zero significaria que o ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Vamos ver esse ponto x igual a 6? Bem, o ponto x igual a 6, eu vou pegar um desenho mais limpo, porque esse aqui está todo rabiscado já. Tu estás a compreender até agora? Eu estou a compreender. Então tá bom. Então aqui está o 6. Então o ponto que nós estamos a pensar aqui é esse ponto aqui, certo? Certo. E legal, muito bem. Esse ponto que nós estamos a analisar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, por exemplo, na questão A. A derivada aqui é igual a zero? O que que tu achas? Eu acho que não, Por quê? porque aqui essa derivada está muito distante do zero. O zero está mais à esquerda. Não, mas Eu veja, acho. o que tu tens aqui não é uma derivada, é a função, ok? Ok. Então, é, a derivada, ela não está desenhada aqui. O que está desenhado aqui é a f de x, não a f' de x, nem a f duas linhas de x, tá? Então não é essa a questão, mas a derivada ela pode ser interpretada por meio desse gráfico, beleza? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ele está falando que a derivada, ele está nos perguntando aqui, a derivada em 6 é igual a zero? Bem, a gente tem que saber o que significa uma derivada ser igual a zero. Ela ser igual a zero significa, como eu acabei de falar, certo? Que Uhum. o ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Então a gente olha para esse ponto que eu Ok. acabei de desenhar e se pergunta: esse é um ponto de máximo ou mínimo? Eu acho. Eu acho que não. Não, exatamente. Um ponto de máximo seria, por exemplo, esse aqui, né? Ó, é um vértice. Ou se fosse uma função mais assim, cheia de coisas, esse é um ponto de máximo, esse é um de mínimo, esse é um de máximo, esse é um de mínimo. O ponto de máximo ou mínimo, ele está aqui para separar, né? Uma região de crescimento de uma de decrescimento, de uma de crescimento, de uma de Então decrescimento, de uma de temos que crescimento. olhar, então temos que olhar para o movimento que o gráfico faz. Exatamente. E a gente vê claramente que está sendo decrescente, né? Está sendo sempre decrescente aqui, né? Então não pode dizer que é um ponto de máximo nem de mínimo, porque pontos de máximo ou mínimo trocam a tendência da função. Essa é a definição de um ponto de máximo. Cheguei no máximo do meu dinheiro, agora ele está caindo, né? Quem investe na bolsa, coisas assim, por exemplo. Então tu vê aqueles gráficos lá, né? Que é assim, das coisas que eles compram e vendem. Muito bem. Então aqui essa afirmação é falsa. E a gente está percebendo claramente no desenho que é um ponto que está tendo uma tendência de decrescimento. Portanto, a gente sabe que a primeira derivada aqui, nesse ponto, tem que ser negativa. Porque se está decrescendo, significa que a derivada é negativa. A primeira, né?
A primeira derivada é negativa. Então a gente pode jogar fora essa aqui também. Beleza? Então agora eu tenho só essas duas. Essas duas para descobrir se é verdadeiro ou não. Porque as duas estão dizendo que a derivada é negativa, menor que zero, que é de fato verdade. A primeira derivada é isso mesmo. Agora, a segunda derivada. A segunda derivada vai trazer informação para nós aqui também. O gráfico da segunda derivada não está aqui, mas o que a segunda derivada nos traz de informação? Ela nos traz o seguinte. Deixa eu tirar aqui, só um segundo. Fiz muito rabisco. Bem, eu posso deixar, né? Tá tão bonitinho. Vou até escrever aqui, olha só. A primeira derivada é observada no gráfico da função pelo crescimento, decrescimento ou ponto de máximo ou mínimo. Beleza? Ponto crítico, a gente chama de ponto crítico. A segunda derivada tem a ver com concavidade e convexidade. Concavidade e convexidade é a mesma coisa que a gente está acostumado quando a gente vai falar, aqui tem uma concavidade, aqui tem uma convexidade, por exemplo. Vamos falar de novo da parábola aqui. Isso é uma concavidade, porque é um buraco, certo? Então, a gente sabe que quando é uma concavidade, é um buraco, quando tem um comportamento de buraco, como é esse aqui, a segunda derivada é maior que zero, tá bom? Tá bom. Independente do ponto. Por exemplo, aqui, como tudo é buraco, tudo tem a tendência de buraco aqui, ó, tudo é um buraco. Então, em todos os pontos dessa função, tu tens derivada segunda igual a zero. Então, nós vamos ter que olhar para a nossa depois e ver se é um buraco, ou ver se que é uma concavidade, ou ver se é um morrinho, que é uma convexidade. Quer ver um exemplo de morrinho? Isso aqui é um morro. Ó, um morro. Uma montanha. Aqui, ó, sempre morro. Não tem buraco aqui. Então, aqui, qual seria o detalhe da segunda derivada? A segunda derivada seria negativa. Ok? É bem fácil de lembrar isso quando você lembra que um gráfico como esse, né, é uma função quadrática, por exemplo, essa aqui, só que ela tem que ter o sinal negativo, né? Olha só. Eu acho que tu lembra disso lá do secundário. Que quando tu Sim, tens ainda um lembro. sinal negativo numa equação de segundo grau, a parábola é virada para baixo, certo? Ou seja, a parábola faz uma convexidade. Muito bem. Portanto, agora a gente vai olhar para cá e vai pensar, isso aqui é um buraco ou isso aqui é um morrinho? Tu acha? E para um buraco. É um buraco, exatamente. Então, se é um buraco, nós estamos a falar dessa situação aqui, onde a segunda derivada é maior que zero. Ou seja, resposta B. Ok? Muito bem. Opa, deixa eu escrever aqui. Como a nossa função temos um buraco, significa que a segunda derivada maior que zero. Muito bem. Só isso, fácil, né? Então não precisou fazer cálculo nenhum aqui. Só precisou ser atento à observação. Vamos para a próxima. Cadê? 2. O conjunto solução da equação, blá blá blá. Conjunto solução da equação. Muito bem. Ou seja, está a perguntar quais são os valores que nós colocamos nessa função para que o x seja zero, né? Em outras palavras. Certo?
certo. Muito bem. Ah, então, a ideia é essa. Portanto, Eu aí, eu diga, substituí, eu só substituí os valores das ótima alíneas ideia. e Eu cheguei à faria isso também. conclusão de que a C e a D não davam porque se eu substituísse aqui o denominador ia dar zero, então logo eliminei daí. Eu fiz isso. Bem, Agora não sei cuidado. se é. Isso não significa. Eu não sei exatamente o que aconteceu com o numerador, né? Porque o denominador dá zero realmente é um problema. Mas, tu tens que lembrar que, se a gente não está a falar de um limite, né? Se fosse limite, poderia valer. Então, Uma é porque assim, né? indeterminação. Seria uma determinação, daí tu farias todos aqueles cálculos, né? De indeterminação, exatamente. Agora, então tá, tu percebesse então quais que não são as respostas, me diz aí? Sim, percebi que a, a linha C e a linha D não seriam as respostas. Certo. Bem, a também não, então, pela mesma lógica, né? Sim, porque até nem foi por causa de todos os valores. Mas eu dei conta que se eu, como aqui no denominador é x menos um, logo, se eu substituísse o um e depois o 3 aqui ia dar zero. Então, Sim. eliminei a D, a C e a A. Então tem que ser a B, pronto. Tudo bem. Essa foi fácil, hein? Foi fácil. Porque se tu tivesses que encontrar as raízes, não seria tão fácil, né? Uma vez que tu tens uma Uhum. equação de terceiro grau. Daí nós não temos uma fórmula, como uma fórmula resolvente, né? Para uma Sim, equação de terceiro grau. se fosse uma de segundo grau ainda seria mais fácil. Sim. Vamos ver, vamos ver. Seja a sucessão definida por. Muito bem. Muito bem. Qual é o valor deste limite? Olha só, né? Isso não te lembras nada, não? Porque nessa tua Eu prova, lembro, eu vi que tem um tal de um limite notável, né? Ó, certo? correto. O Por limite acaso, eu notável. tentei resolver isso. Eu acho que eu não enviei a minha resolução. Fiz uns rabiscos. Eu tentei resolver. Mostrei na minha Percebi, explicadora. Mas a minha explicadora não soube me explicar por percebo, que que ela percebo. chegou à conclusão de qual era a linha correta. Ela não estava conseguindo me explicar, então Essa tua também explicadora fiquei na tava fraca, dúvida. hein? Nossa, É, disse que esqueceu. Eu resolvi, né? Resolvi o exercício. acontece. Resolvemos, resolvemos o exercício, usei umas regras e não sei o quê. Mas ela disse que tinha, como já tinha estudado aquilo há muito tempo, não lembrava muito bem Bem, de ok. como era. Nós temos que resolver o limite, ok? Em Ok, especial, né? Apesar da tua prova ter dado esse limite aqui, eu, eu particularmente, gosto de lembrar desse limite da seguinte forma: limite de x tendendo a infinito, né? De um mais x na n. Opa, é n tendendo a infinito, desculpa. X na n elevado a n igual a e na x, tá bom? Ou seja, já dá conta de um possível número que apareça em cima do 3. Percebe? Isso é um limite notável. Então, a gente sabe dessas coisas. Agora, como eles não deram isso na prova, né? Talvez tu não pudesses usar isso diretamente. Tu terias que provar isso aqui, né? Mas não é difícil provar isso aqui. É só fazer uma mudança de variável, né? A gente pode dizer que, por exemplo, x sobre n é igual a 1 sobre y. Pronto, né?
Agora, então, a tua variável não é mais o n, né? É o y. Então, vamos entender como é que esse y funciona. O y é a mesma coisa que n sobre x, pela lógica, obviamente, né? Então, onde tiver n, bem, aqui, obviamente, a gente vai substituir por um sobre y, né? Claro. Mas aqui no n, né, a gente vai substituir pelo quê? O n é a mesma coisa que x vezes y, concorda comigo? Só passar o n para cá multiplicando, né? E Sim. o y para cá, Uhum. certo? Isso. Então vamos Sistema reescrever. cruzado. Isso, exatamente. Então vamos reescrever aquele limite, vai ficar 1 mais 1 sobre y, porque isso aqui tudo é 1 sobre y, certo? E o n eu acabei de ver que era xy. Muito bem. Agora eu consigo reescrever esse limite aqui, ó, que está a multiplicar pelo x da seguinte forma, olha só que legal. Por propriedade de limite, eu consigo dizer isso aqui. 1 mais 1 sobre y elevado a y, e tudo isto está elevado a x, por propriedade de potência e propriedade de Uhum. limite, ok? Agora, esse aqui é o que estava na tua prova, o que estava escrito lá na tua prova, né? No enunciado dela, Ok. que é o e, ok? Isso aqui tudo é e. E agora, como tem um x aqui, e na x. O que eu havia dito que ia acontecer. Lembra? Uhum. Então, eu tô falando tudo isso porque eu sei que isso vai acontecer nessa questão. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar deixar parecido com o limite notável. E a gente percebe que, que tem o umzinho ali, né? Aqui, sozinho. Então, se eu fizer n dividido por n, vai aparecer o 1, né? Mas para isso, já que ele está pedindo quem é o limite de u na n, a gente vai ficar com o limite. Agora eu vou deixar o n em evidência. Ou melhor, eu vou dividir essa fração em duas frações. É propriedade de fração que a gente aprende lá no primário, né? Quebrei em duas. Certo? 1 mais 3 sobre n, 2 na n. Pronto, já está quase igual ao limite notável, né? O problema é esse 3 aqui e esse 2 Eu aqui em cima aí, também. Diga. eu depois simplifiquei por um terço, tanto no numerador como no denominador, né? Para fazer uma coisinha aí. Depois, ou seja, multipliquei o 3 por um terço e o n por um terço. Depois simplifiquei 3, tá, os dois 3, né, dos dois lados, e ficou n sobre 3 no denominador e em cima ficou 1. Não sei se Aham. dá para perceber, Percebo, mas percebo. pronto. Pegasse na resposta, então, né? Sim, fiz isso. E depois ficou um mais um sobre n a dividir por 3 elevado a 2n. Aí é que eu fiquei um bocadinho confusa. Ah, é? É, porque Hum. eu sei que tem uma regra que eu poderia escrever o 2n, escrever n elevado a 2, certo? É possível? O que está fora de Ah, parênteses, bem, o n, sim. nesse caso. Isso mesmo, exatamente. É o que eu já ia fazer, né? Eu ia passar esse 2 para fora por propriedade, né? Propriedade É. a mesma propriedade que eu usei agora há pouco, né? Enfim, eu não Certo? tenho certeza, eu vi isso na internet. Mas tá certo, é isso mesmo. Eu acabei de fazer essa propriedade aqui, né, ó. Eu tinha o x multiplicando o y, eu passei o x para fora. É a famosa propriedade potência de potência multiplicam-se as potências, tá bom? Isso a gente aprende lá no nono ano, faz tempo, né? Eu não aprendi Mas isso no pronto. nono ano. É, propriedade de potência a gente usa bastante, né? A elevado a Sim, B potência sim. elevado a C, que é igual a ABC.
Então, de certa forma, é o que nós temos ali, uma potência multiplicando outra potência, né? Então, tu podes passar lá para fora. E agora acabou, né? Porque eu te mostrei que quando aparece uma coisa como essa, é e elevado a x, ou seja, e elevado a 3. Tudo isso elevado a 2, a resposta vai ficar elevado a 6, certo? certo. Isso. Esse é o limite notável. Elevado a 6, então. Vamos ver se nós temos essa respostinha aqui. Que beleza. Eu percebi, mas epá, ainda tenho um bocadinho de dificuldades Vou em falar de fazer isso. novo então. Nós temos um limite que, assim, tu tens que ter um pouco de prática, né? Porque o que que acontece? Tu não, tu tem que saber, tu tem que olhar para isso e saber, poxa, eu preciso usar esse limite notável. Acabou, Uhum. entendeu? Se tu não conseguir perceber isso, tu não vai conseguir resolver o problema, não adianta. Então é uma coisa que demanda prática, né? Bastante exercício, tem que fazer bastante tarefas para decorar essas coisas. Então, ok, uma vez que nós sabemos que nós temos que usar esse limite notável, então eu vou manipular isto para ficar parecido com isto, ok? Ok. Então, está aqui a minha manipulação, ó. Eu primeiro dividi dentro da fração. Alguma dúvida nessa parte? Não. Muito bem. Então, beleza, apareceu já o 1 mais 3n. Ó, tá muito parecido já com o limite. Né? O problema é que tem esse 3 aqui, só que eu já expliquei o que acontece com ele. Eu fiz toda a manipulação matemática aqui para explicar isso, certo? Certo. Isso eu talvez recomendo que tu leias depois. Veja de novo passo a passo, mas é simplesmente substituição de variável, né? Sim. E aqui este 2 elevado a n, eu só lembrei da propriedade de potência, que por sinal foi utilizada aqui também, né? Mas acho que o meu problema em si é só mesmo a parte da substituição de variáveis. Eu tenho que estudar um bocadinho mais isso, essa parte. Bem, a questão é o seguinte, tu tem 3 na n aqui e aqui tu tens 1 na n. Então tu tens que fazer alguma substituição para que apareça 1 sobre a variável, 1 sobre n, ou 1 sobre y, que nem eu fiz, certo? Certo. Então, é simples. Eu quero que apareça 1 sobre y aqui. Então eu vou dizer que isso é 1 sobre y. Pronto, ok? Ok. Eu faço diretamente aquilo que eu quero. Então eu quero que vire 1 sobre y. Acabou. Só que tu não tem só aqui n, né? Tens aqui também. Então tu tens que saber quanto é n. Eu sei quanto é x sobre n. Então quanto que é n? Eu uso essa mesma substituição para encontrar, com a multiplicação cruzada, como tu falasse. Ok. Ok? Então, é isso. Depois tentas refazer essa questão. Vou fazer a próxima. Porque se tu achares que vai aprender só com eu falando, infelizmente não é assim que funciona, né? Ver vídeos no YouTube e o explicador serve só para te dar ideias, para te tirar de problemas. Mas o certo mesmo para aprenderes de verdade é tu tentares fazer, né? E principalmente, talvez numa próxima explicação, trazeres questões que tu tentasse fazer e não conseguiu, né? Aí a gente aprende melhor. Então vamos lá. Nesse intervalo de 0 a 2π, o conjunto de solução da inequação. Ah, qual que é o conjunto de solução dessa inequação? Muito bem. Certo. O que acontece aqui, né? Nós temos um seno e nós temos outro seno ao quadrado e tudo isso está menor que zero. Então, em outras palavras, né, nós precisamos escolher valores de x que façam essa expressão ser sempre negativa. Concordas comigo? Uhum. Que aqui está zero. Então, existem duas formas dessa expressão ser negativa, uma vez que a gente tem uma multiplicação, que é o seguinte: esse primeiro termo ser positivo e ser, esse todo, né? Ser negativo, ou o contrário. Esse todo aqui ser negativo e esse ser positivo, ok? Porque a gente sabe que na multiplicação, positivo com negativo fica negativo, certo? Então é uma forma de pensar, né? Não sei se é a mais apropriada,
mas é uma forma. Até porque a gente pode entender esse aqui também como cosseno, né? Isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Eu acho que pensando como um cosseno ao quadrado fica até mais fácil. Por que que fica mais fácil? Porque coisas ao quadrado são sempre positivas, certo? Como isso aqui está ao quadrado, ele é sempre positivo. Não vai ter uma região que ele é negativo. Aqui eu olhei e não percebi, porque tinha esse um, tinha esse sinal de menos. Mas a gente sabe da propriedade fundamental da trigonometria, que está aqui também na tua prova. Cadê ela? Não tá na prova? Eita, não tá. Mas é uma propriedade, assim, muito importante da matemática, né? Não sei se tu te lembras dela, mas ela aparece com muita frequência. Que é o Sim, seguinte, tem sim lá. não tinha visto. Mais cosseno ao quadrado igual a um. Sendo assim, né? Isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado, porque se eu pegar esse seno e passar para outro lado, né? Vai ficar um menos seno ao quadrado de x, concorda comigo? Certo. Então, por isso que ficou cosseno ao quadrado aqui. E agora, esse aqui pode ser positivo ou negativo, mas a gente precisa só onde ele é negativo, porque esse é obrigatoriamente sempre negativo. Então, esse aqui vai ter que ser, desculpa, esse aqui é sempre positivo. Então, aqui vai ter que ser sempre negativo para termos a solução negativa que o problema nos pede. Sendo assim, ah, muito bem. O negócio é o seguinte: onde que o seno de x é negativo, né? Se tu não te lembras disso, talvez seja interessante fazer um desenho do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é um círculo onde nós podemos pensar os valores de x e de y. A gente aprende que o eixo x está associado com cosseno e o eixo y com seno. Daí o que que acontece? Onde é que o seno é negativo? Exato, onde é que o seno é negativo? Obviamente, na parte de baixo, aqui, né? Agora, para Sim. ângulos, né, onde é que isso ocorre? Isso ocorre a partir daqui, que é o π radianos. Então é de π radianos até 2π radianos. Todos os pontos a partir daqui têm seno negativo, porque estão na parte de baixo do eixo x, exato, do eixo Ou x. seja, no terceiro e quarto quadrante. Exato, que falando em termos de ângulo, é o ângulo, é do ângulo π ao ângulo 2π, certo? Exato. É só lembrar, né? Que aqui é 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π. Vamos ver se a gente tem a Só resposta de lembrar. π a 2π sobre 2. Aqui, ó. Tá bom? Então, algumas coisas tiveram que ser feitas para resolver esse problema. Primeiro, entender que tu estavas a pensar que o lado esquerdo tem que ser negativo. Como tu tens funções multiplicadas, lembra-se que mais com menos dá menos. Percebe que isso aqui, pela transformação trigonométrica, fica mais fácil de entender que é sempre positivo. Isso aqui é sempre positivo. E, uma vez que ele é sempre positivo, nós queremos saber só onde o seno é negativo. Daí a gente percebe que é nessa região, tá bom? Então tá bom. É, muito bem. Entendido? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Não, nenhuma, estou a perceber. Tá bem? Muito bem. Muito bem. Então, a ideia é essa. Agora, vamos para a próxima.
eu pegar aqui. Um segundo, tá? Ah, Só um segundinho. então, a resposta da número 4 foi a linha A. Questão A, exatamente. Agora, eu fui ver uma coisa, porque eu lembrei-me que eu tinha aqui A professora a fez errado? correção, a correção da prova interna. Não, acho que não é a professora. Eu acho que a própria universidade é que fez errado. Porque eles enviaram a correção da prova. E aqui está, que é a linha D. Só que a minha professora também não entendeu por que que é a linha D. Porque ela não Pois achava que é, era. né? Que estranho. A linha D. Não faz sentido ser Sim, a linha D, porque né? por acaso ela também disse que não faz sentido. Eu também não achei que faz Ah, sentido. sim, faz sentido. Agora eu entendi qual que é o erro. Eu errei, realmente. Ué, Por quê? Porque é o seguinte: perceba que na linha D, os intervalos estão abertos, tá vendo? uhum. Muito bem. Nossa, eu seria pego muito desprevenido com isso. O que que isso significa? Isso significa que a linha D leva em conta que a gente não quer a resposta zero, né? Por quê? Porque se eu pegar i e jogar nessa expressão aqui, nessa aqui, se eu jogar pi nessa expressão, vai dar zero. E eu não quero que seja igual a zero, eu quero que seja menor que zero. Não é menor ou igual a zero, é só menor que zero, certo? Esse é o problema, ok? Então é por causa do menor. Se fosse menor ou igual, não poderia, tá bom? Então eu tô errado mesmo. A resposta certa é a D. Entendido, né? Vamos para a próxima. Bem, eu acho que não vai ser possível terminar essa conta, mas vamos tentar começá-la, pelo menos. Muito bem. Então, relativamente à continuidade G no ponto da abscissa 1. Muito bem. O que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui? Vamos lá. Tu sabes fazer essa? Não tenho ideia. Ah, bem, isso é bem problemático. E nós já falamos sobre isso hoje. Só que nós falamos sobre isso utilizando gráficos. À Sim. esquerda do um quem vale é essa função. À direita do um quem vale é essa. Então a questão é o seguinte: para ser contínua, eu falei das regras, lembra? Tinha aquelas três regras. Primeira regra era: essa função tem que existir em x igual a 1. Ela existe. Não preciso nem saber qual é o valor. Talvez seja interessante, né? Saber qual é o valor por causa da regra 3. A resposta é 1. Então passou na primeira regra porque existe. Qual que era a segunda regra? O limite pela esquerda e pela direita ser igual. Sim. Então tu tens que fazer essa conta do limite pela esquerda e pela direita. Quem que vai ser as funções que você vai colocar pela esquerda e pela direita? É essa função aqui. Só que pela esquerda essa equação, pela direita é essa. Então, limite x tendendo a 1 do x ao cubo menos 1
igual ao limite x tendendo a 1 de 1 meio, x mais 1. Você vai fazer essa conta, vai ver se dá a mesma resposta. E se der a mesma resposta, significa que a função é contínua, tá bom? Bem, infelizmente eu não posso continuar porque eu tenho outra explicação agora, mas eu vou te enviar tudo o que a gente fez e tu podes Ok. fazer aí. Nossa, fizemos bastante conta. Eu fiz contigo o que eu normalmente faço em uma aula só. Tem muita coisa. E é isso, espero ter te ajudado, tá? Quando tu precisares de mais explicação, é Tá, só me chamar, tá bem?